excepcionalmente aqui, a deputada Zilá Bretenbach, do Rio Grande do Sul, para participar também desse debate. Olá, muito boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer toda a equipe da Unali pela escolha do meu nome aqui para mediar esses debates agora à tarde, que com certeza serão de bastante conteúdo, um conteúdo muito importante para que todos vocês que estão aqui presentes e também aqueles que acompanham aí pelos canais digitais possam ter um amplo conhecimento, ter uma radiografia do que acontece hoje no nosso país, em vários segmentos, em vários setores. Uma honra, doutor Alexandre, estar aqui podendo mediar essa conversa. Que todos façam bom proveito de tudo que será dito aqui. Muito obrigado. Então, doutor Alexandre Schwartzman, por favor, fique à vontade, o palco é todo seu. Boa tarde a todos, obrigado, Og, pela introdução. Também um prazer estar aqui, agradecer aos organizadores pela possibilidade de falar para vocês hoje. A ideia da minha apresentação é falar um pouco do cenário econômico, né? Então, qual que é o plano de voo? Eu vou começar falando um pouco do ambiente internacional, porque a gente não consegue escapar disso, né? A gente tem um mundo que passou por um cataclisma nesses últimos 2 anos, vem numa trajetória de recuperação e uma combinação pouco usual de um crescimento bastante vigoroso, óbvio, em parte porque é uma recuperação, com uma combinação de taxas de juros ainda muito baixas, um ambiente de liquidez internacional muito favorável, mas que provavelmente vai mudar. A gente já está trabalhando com a perspectiva de que o mundo continue crescendo, mas que essa liquidez imensa que tem corrido o mundo afora, tem, enfim, ajudado na recuperação de uma série de economias emergentes, não seja a mesma, né? Porque a gente vê já sinais de inflação se acelerando lá fora, né? Existia uma perspectiva de que seria um fenômeno temporário, mas cada vez mais ele se afigura como um fenômeno persistente. Então a gente está trabalhando com uma perspectiva de que as principais economias globais, Estados Unidos à frente, comecem já a retirar os estímulos monetários, como eles estão começando nesse momento, e partam para uma elevação de taxa de juros lá fora, né? O que significa, de maneira geral, uma perspectiva de fortalecimento do dólar frente às principais moedas do mundo, com implicações diretas para o Brasil. A gente tem visto um dólar extraordinariamente caro. No Brasil, as perspectivas não são de nenhum barateamento da moeda estrangeira nesse exato momento. Pelo contrário, acho que tendência ainda a ver um dólar bastante caro aqui. Isso apesar de um quadro em que a recuperação global, né, ela levou uma valorização das commodities de maneira geral, né? A gente vê então valorização do petróleo, valorização dos metais, a valorização das commodities agropecuárias, na qual o Brasil em particular é muito forte, com repercussões aqui. Algumas dessas repercussões dizem respeito à inflação. A gente tem visto um processo inflacionário bastante complicado. Essa manhã, um pouco antes de eu embarcar, foi divulgada já a prévia do IPCA para novembro, mais um mês de inflação acima de 1%, quer dizer, as perspectivas são de que nós fechemos esse ano com uma inflação na casa de 2 dígitos. Se me perguntassem há um ano qual que era a probabilidade disso, eu diria que era uma probabilidade baixa, mas o fato é que ela se materializou. A gente tem um desafio inflacionário à frente, né, o que ajuda, num certo sentido, ali o desempenho das contas públicas, em particular ali a segurar um pouco o endividamento do governo, assim da mesma forma que o nível real das despesas, particularmente no que diz respeito ao governo federal, mas que tem desafios importantes, né, ainda mais agora com os sinais de que com a aprovação, provável aprovação da PEC dos precatórios, né, o regime fiscal que vigiu de alguma maneira de 2016 até agora, ele está sendo substituído por um outro regime que a gente não conhece. E impactos importantes tanto sobre o dólar quanto sobre taxa de juros. A gente vê o Banco Central
do Brasil num esforço de conter a inflação e, portanto, uma elevação persistente aí da taxa de juros. A gente deve terminar esse ciclo de aperto monetário com a Selic, que é a taxa básica de juros na economia, na casa de 11,5%, alguns mais pessimistas acreditam até em 12%, ali no final do ciclo, março ou abril, e com implicações importantes para o crescimento, em particular, infelizmente, não implicações positivas para o crescimento. Então, na verdade, a gente está trabalhando, quer dizer, o consenso para crescimento no ano que vem já está para baixo de 1%, eu estou bem próximo a números desses. Tem pessoal mais pessimista, acredita na possibilidade, inclusive, de ser um ano de crescimento negativo no ano que vem. Eu ainda não tenho condições de dizer isso, mas, enfim, temos desafios importantes. Então, começando pelo cenário internacional, a gente vê... Desculpa. Perdão. A gente vê um cenário de recuperação na economia global, marcada aí por uma recuperação muito forte do preço das commodities. Se a gente for lembrar, em algum momento, há cerca de 1 ano e meio, mais ou menos, os preços do petróleo chegaram, por incrível que pareça, a entrar em terreno negativo, uma coisa praticamente inédita na história recente do capitalismo. Na esteira disso, todos os preços de commodities vinham despencando. A gente vê uma recuperação não só com relação ao que a gente tinha observado ali no meio da pandemia, março a maio do ano passado, mas se a gente olha para a evolução dos preços internacionais de commodities, eles retornaram a patamares que eles não visitavam desde 2014. E como o gráfico mostra, obviamente vai ter implicações, que eu vou falar mais à frente para o Brasil, mas as exportações brasileiras, o preço das coisas que nós exportamos, ela segue muito de perto o que está acontecendo com a evolução dos preços das commodities. Então, isso obviamente tem alguma relevância para o país. Agora, esse aumento de preços de commodities lá fora, ele se materializa, entre outras coisas, numa aceleração visível da inflação. Então, aqui olhando para as principais economias do mundo, que está falando dos Estados Unidos, a zona do euro, Canadá, Reino Unido, Japão, exceção feita ao Japão, que segue com a inflação muito baixa, na verdade, em alguns momentos até negativa, a gente vê que no mundo todo a inflação se acelerou. No caso, a liderança desse ranking não tão honroso para a economia norte-americana. A inflação ao consumidor norte-americano está varando os 6%, eram nuvens que a gente não via há praticamente uma geração, mas não é o único. A gente vê mesmo na Europa, que ficou um pouco para trás, a inflação também bastante alta, Canadá, Reino Unido de maneira geral, esse impacto de commodities se materializa num aumento da inflação global. Fosse só o impacto do preço das commodities, a gente poderia ficar mais tranquilo. Era alguma coisa que obviamente seria registrada pelos índices de preço num determinado ano, mas a partir do momento em que os preços de commodities de alguma forma se estabilizassem, a inflação naturalmente cederia e o processo não exigiria maiores respostas do ponto de vista de taxa de juros ou qualquer coisa nesse sentido. Acontece que não é só isso. Então, quando a gente olha para outras medidas de inflação, notadamente ali a inflação americana, já livre dos efeitos de alimentos, livre dos efeitos de energia, ou seja, das principais commodities, que é basicamente comida e petróleo, a gente vê que a inflação lá também se acelerou. A inflação ao consumidor, já tirados esses efeitos, está na casa de 4 a 4,5. Sugere, portanto, que esse efeito não é limitado a uma questão de petróleo ou uma questão da soja ou da carne ou do suco de laranja, mas ela é de alguma forma pervasiva. A gente vai ver que tem um fenômeno semelhante a esse acontecendo no Brasil, obviamente numa escala muito maior. Então, existe um problema de inflação que está forçando, de maneira geral, os bancos centrais ao redor do mundo a repensar a estratégia que eles adotaram depois da pandemia, por razões absolutamente compreensíveis. Todos os bancos centrais adotaram medidas no sentido de estimular a economia em face ali ao choque que foi a Covid-19 no ano passado, mas que agora está se materializando, sim, num efeito inflacionário bastante considerável.
em que pese ali uma certa firmeza no que diz respeito às expectativas de inflação para os Estados Unidos, a gente olha, elas ficam ali sempre na casa de 2 a 2,5, então sugere que não é que se espera que o Banco Central faça alguma coisa a esse respeito. A grande verdade é que a gente está vendo o Banco Central norte-americano preparado para elevar a taxa de juros, né? Então, isso aqui é, na verdade, é uma pesquisa, não é bem uma pesquisa. A cada 3 meses, depois da reunião, os membros do Comitê de Política Monetária norte-americana, eles respondem ali um questionário, obviamente é um questionário anônimo, dizendo o que eles esperam do ponto de vista de evolução de taxa de juros. Então, tem uma unanimidade do comitê que não haveria aumento de taxa de juros esse ano, mas já tem 9 membros do comitê, o comitê tem 18, prevendo um aumento de taxa de juros no ano que vem. A maioria esmagadora do comitê prevendo já um aumento para 2023, já tem alguns imaginando uma taxa de juros bem mais alta, né? E uma unanimidade de que em 2024 para frente a taxa de juros volta a subir. E quando a gente olha ali e pergunta, né, na verdade, olha para os preços de mercado, o que se vê é que na perspectiva de onde vai estar a taxa de juros básica dos Estados Unidos daqui a um ano, quer dizer, em dezembro de 2022, que a gente vê, obviamente não tem uma certeza, mas a opinião majoritária é que essa taxa de juros, né, ficaria entre 0,75% e 1% ao ano, comparado ao atual patamar, que é de 0 a 0,25%. Então, estamos falando de um aumento considerável aí de taxa de juros, que de alguma forma já está embutido nos preços, né, uma perspectiva de aumento, né, e uma reação que a gente vê das taxas de juros lá fora. Então, a taxa de juros para um ano ela está ali paradinha, né, fica ali entre 0 e 0,20, mas a gente olha, pergunta qual que vai ser a taxa de juros de 1 para 2 anos, de 2 para 3, a gente vê que teve um movimento forte de reavaliação, né, principalmente a partir ali de setembro desse ano, exatamente quando caiu a ficha de que as pressões inflacionárias que estavam sendo observadas não seriam pressões inflacionárias modestas e transitórias, mas seriam pressões inflacionárias persistentes e que requereriam, portanto, uma alteração da postura de política monetária, em primeiro lugar nos Estados Unidos, provavelmente depois no Reino Unido, e aí um pouco mais para trás a gente estaria falando de euro, a zona do euro e os demais países desenvolvidos. E o resultado dessa história é um fortalecimento grande do dólar relativamente ao euro. Se pegar, então, no comecinho do ano, precisava, para comprar um euro, precisava de praticamente ali $1,23. Os números mais recentes já mostram que hoje, se um americano compra o euro com apenas $1,14, $1,15, então um fortalecimento global do dólar, exatamente por força dessa visão de que, como as taxas de juros americanas vão crescer relativamente ao resto do mundo, esse movimento leva a uma valorização do dólar. Isso é relevante porque um dos determinantes do comportamento do dólar no Brasil é exatamente se o dólar está forte ou fraco na comparação com o resto do mundo. O movimento de fortalecimento do dólar relativamente ao euro, relativamente ao ien, relativamente ao dólar canadense, as principais moedas, ela, em geral, ela também se transmite num fortalecimento do dólar com relação ao real. E é uma parte da história da nossa inflação. O que a gente vê, não só por esse motivo, é que o dólar se descolou extraordinariamente do comportamento de preços de commodities nos últimos 2 anos. Historicamente, no Brasil, o que acontece, ou pelo menos costumava acontecer, é toda vez que os preços internacionais de commodities, da soja, da carne, do minério de ferro subiam, o dólar ganhava valor relativamente, o real ganhava valor relativamente ao dólar e, de alguma maneira, mitigava as pressões do ponto de vista dessas commodities traduzidas em moeda nacional. Então, a gente olha ali de 2015 até mais ou menos 2019, né, muito embora a gente não tem grandes movimentos de descolamento dos preços aqui em termos de commodities. A partir de 2020 essa história mudou. A linha preta mostra o preço das commodities em dólar subindo,
A outra linha mostra os preços das commodities em reais subindo ainda mais, porque em cima da valorização internacional das commodities em dólar, teve também uma valorização do dólar aqui dentro, resultado um impacto muito grande sobre esses preços, e a grande verdade é que essa tradução do aumento do preço das commodities, né, essa que é a variação percentual, ele se traduz também numa variação do nosso índice de preço por atacado. Né? Então está mostrando que os preços, né, sobem bastante aqui, com impactos diretos, pelo menos em 2 grandes grupos quando a gente olha na inflação brasileira. Né? A linha preta mede o IPCA, que é o índice oficial de inflação no país. Né? A gente vê ali o IPCA um pouco acima de 10%, mas seu componente de alimentos em algum momento superou 20%, ele tem se reduzido um pouco, se a gente for olhar, mesmo na esteira de uma certa desaceleração do ritmo de crescimento dos índices de atacado, mas ele permanece muito alto, permanece acima da média dos demais, que é o IPCA, e também se traduz aos preços industriais, muito por força de commodities metálicas, na parte de combustíveis, etc. Então, temos ali uma transmissão importante acontecendo do ponto de vista de inflação aqui dentro, né, que inicialmente era uma coisa mais limitada a esses preços ligados a commodities, era mais limitada a parte de alimentos, um pouco na parte de combustíveis, né, mas se a gente olha ali a disseminação da inflação brasileira, ela aumentou muito. Então, o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor, calculado pelo IBGE, tem dentro dele 377 produtos. Isso é um cálculo simples, a gente vê mês a mês qual que é a porcentagem dos produtos que vão subindo dentro do IPCA. Né? Então, você vê ali, não era uma porcentagem particularmente alta para padrões históricos, mas ela voltou a subir. A gente tem hoje mais de 70% dos itens no IPCA registrando aumento de preço. Então, sugere que esse efeito não é mais limitado simplesmente à questão de petróleo, gasolina, ou energia, ou alimentos, mas ele de alguma maneira se espalhou no conjunto dos preços da economia, o que torna, obviamente, o problema muito mais difícil. Né? Então, a gente olha, de novo, a inflação cheia está na casa de 10%. Quando a gente olha para medidas de inflação alternativas, que não são sujeitas a mesmo tipo de acidente, né, do ponto de vista de commodities, etc., elas estão, obviamente, abaixo da inflação cheia, mas todas elas aceleraram. Todas elas aceleraram e permanecem bastante acima da meta de inflação do Banco Central. Então, também sugerindo que o fenômeno, além de disseminado, ele é um fenômeno persistente. Ele não vai embora sozinho, ele vai precisar de alguma coisa para o Banco Central fazer, no sentido de tentar domar essas expectativas de inflação. E, de fato, quando a gente olha das expectativas de inflação para o ano que vem, quer dizer, o consenso de mercado hoje já acredita numa inflação não muito distante de 5%. Lembrando que a meta de inflação para 2022 é 3,5%, o limite superior dela é 5%, ou seja, já uma inflação muito perto do teto, e mesmo para 2023, que a gente está falando aí quase 2 anos à frente, né, nós estamos falando de uma inflação um pouco acima da meta. A meta, no caso, é 3,25%, mas ela já está ameaçando ficar ali na casa de 3,40%, 3,50%, realmente um desafio para o Banco Central. Aqui, num contexto em que a recuperação econômica praticamente parou. Então, aqui é o comportamento do IBCBR. O IBCBR é uma medida do Banco Central que tenta, de alguma forma, capturar o que está acontecendo com a atividade econômica numa frequência mensal. Então, dá para ter um acompanhamento bastante tempestivo se a economia está crescendo ou não está. Né? O que ela mostra é o seguinte, quer dizer, a economia, obviamente, sofreu um baque com a pandemia, a necessidade das medidas de distanciamento social. Então, a atividade caiu bastante. Eu, por uma questão de conveniência, eu coloquei esse índice em 100 em fevereiro de 2020, exatamente antes da pandemia atingir o Brasil. Né? O que a gente viu, ela chegou a cair 14% de atividade, recuperou praticamente todas as quedas ao longo da segunda metade do ano passado, mas a triste verdade é que desde o começo desse ano a economia voltou a andar de lado.
né? Então, comparando a média de janeiro a setembro desse ano com igual período do ano passado, a gente tem até uma recuperação expressiva, aí da ordem de 6%, um pouquinho mais de 6%, mas a grande verdade é que essa recuperação, esse número captura, é a recuperação que já aconteceu. Se a gente for comparar a média de janeiro a setembro de 2021 com a média no mesmo período de 2019, o crescimento é absolutamente irrisório, da ordem de 0,5 ponto percentual. Então, a verdade é que a economia está estagnada desde o começo do ano, não está igual entre todos os setores, né? A indústria, que tinha se recuperado de uma maneira muito mais vigorosa no começo, a indústria e as vendas no varejo se recuperaram bem ao longo da segunda metade do ano passado, vem perdendo fôlego. O setor de serviços, que tinha ficado para trás, exatamente porque as medidas de distanciamento social diziam mais respeito, elas afetam de uma maneira mais pesada exatamente um setor que depende mais da interação social. Eles agora, na esteira da vacinação, eles vêm se recuperando bem, perdeu um pouquinho de fôlego, mas enfim, a gente tem ali por trás da estagnação a gente tem bastante mudança. Todos os setores ligados à produção de bens, de maneira geral, vem caindo, o setor ligado à produção de serviço agora vem numa trajetória de recuperação. Em parte, por isso, não é só uma questão da produção, mas o consumo das famílias, né, ao longo desse ano tem andado de lado, né? Não tem nenhum, de novo, depois de um crescimento bastante expressivo na segunda metade do ano passado, mas até agora nenhum grande sinal de recuperação. E eu acredito que isso tem muito a ver com a evolução da renda, né? A gente vê aqui a evolução da renda medida pelo IBGE, né? A renda normal, quer dizer, basicamente as pessoas que estão empregadas e o salário que elas recebem, então a renda, né? O que aconteceu foi que no ano passado, com o auxílio emergencial, né, somando-se a renda do trabalho, a renda que adveio do auxílio emergencial, teve um impulso grande para a demanda e esse impulso se perdeu quando o auxílio emergencial terminou e retornou, obviamente, num valor muito menor, né? Então tem ali uma perda de renda que é considerável. Em parte, porque o salário real vem perdendo o poder de compra, né? Ele perde o poder de compra muito também na esteira da aceleração da inflação, quer dizer, o aumento dos preços corrói a capacidade das famílias gastarem, ainda mais um aumento de preços que é muito concentrado em alimentos, é uma coisa mais difícil de trocar, então a capacidade de consumo das famílias cai. Mas também porque o emprego, em que pese uma recuperação visível a partir de agosto do ano passado, quando foi o pior momento, ele ainda não recuperou os níveis que prevaleciam antes da crise. Então, imediatamente antes da crise, o volume total de pessoas ocupadas no país era da ordem de 94 milhões de pessoas, de acordo com as estimativas do IBGE. Esse número, em agosto desse ano, está um pouco defasado, mas é o número que o IBGE tem, está da ordem de 91 milhões de pessoas. Quer dizer, apesar da recuperação econômica, não houve uma recuperação total do emprego, né? Muito exatamente por conta da fraqueza do setor de serviços que eu tinha apontado ali no slide anterior. Quando a gente olha a decomposição da queda do emprego, eu destaco ali as barrinhas pretas, são as barrinhas que medem exatamente o que aconteceu com o setor de serviços. Quer dizer, 75% da queda do emprego no país, nos 6 primeiros meses que se seguiram à pandemia, foi concentrada no setor de serviços. De lá para cá houve alguma recuperação, ele não está mais tão negativo quanto estava, mas ele ainda permanece. E é o setor que é responsável pela maioria do emprego no país. Antes da crise, o setor de serviços era responsável por 55% da ocupação total, né? Então, a recuperação desse segmento depende fundamentalmente da evolução da crise sanitária. Nesse aspecto, a gente tem algumas notícias boas. A gente chegou ali pelo dado mais recente, temos aí o Brasil no ranking mundial de vacinados, a gente está com 60% da população adulta vacinada, então já é um progresso grande, a gente provavelmente vai seguir evoluindo nesse ranking. A população brasileira, ao contrário do que acontece
boa parte da Europa, quer dizer, na Alemanha, na Holanda, na França, onde tem uma resistência grande à vacina, é uma população que sempre se mostrou favorável a isso, então tem se vacinado, então 60% está plenamente vacinado, a gente tem 75% com pelo menos uma dose, quer dizer, a imunização parcial já é um dado importante, e o resultado disso é que a gente está vendo, finalmente, ainda bem, uma forte queda, tanto no nível de casos da doença, né, quanto no nível de mortes. Então, não estamos totalmente livres, mas uma evolução bastante favorável. Então, a gente já está trabalhando com a perspectiva de praticamente eliminação das medidas de distanciamento social. São Paulo, daqui a pouco, também abandona a máscara. Enfim, um retorno à normalidade que aponta aí alguma coisa mais positiva nesse aspecto. O grande desafio do país, eu acredito, diz respeito ao endividamento do governo. É bem verdade, né, que depois do forte aumento do ano passado, a dívida chegou aí a quase 90% do PIB. Aqui a dívida não só do governo federal, estados, municípios, etc. Quer dizer, a dívida do governo geral brasileiro chegou a quase 90% do PIB no ano passado, né? Então, uma evolução preocupante. Esse ano ela caiu e deve seguir caindo, ela deve fechar o ano ali na casa de 83, 84. É um desenvolvimento positivo, com um problema nessa história toda. Quando a gente faz a conta, o que puxou a dívida para cima, o que puxou a dívida para baixo, o que está destacado lá é que o principal fator que puxou a dívida para baixo é a inflação, né? Então, nos 3 primeiros trimestres desse ano, né, mais ou menos, na verdade é o último número que a gente tem disponível para a relação dívida-PIB no Brasil, né, relativa a setembro desse ano, né, a inflação foi responsável por 7,3 pontos percentuais do PIB de redução disso. Então, a dívida está caindo, mas não exatamente pelos melhores motivos. Comparando historicamente, o que a gente vê, sempre a dívida, obviamente, puxa a inflação para baixo, né? Então, está aqui ano a ano, qual foi a contribuição da dívida, da inflação para reduzir a dívida. Na média dos períodos aqui de 2007 até 2019, era alguma coisa em torno de 3,8. Esse ano, como falei, 7,3, quer dizer, quase o dobro. O impacto da inflação foi quase o dobro da média histórica, lembrando que, no caso particular de 2021, eu estou olhando só para os 9 primeiros meses do ano. Provavelmente esse número vai ser ainda maior no final. Então a gente pode, de fato, chegar a alguma coisa, a inflação sendo responsável pelo dobro do seu impacto histórico, no sentido de reduzir a dívida. Não é isso que a gente quer. Quer dizer, a ideia, obviamente, de controlar. A gente quer controlar a dívida, não porque controlar a dívida é uma coisa bonitinha. A gente quer controlar a dívida porque a gente sabe que uma dívida alta é o tipo de problema que pode levar a uma inflação mais alta. A gente quer controlar a dívida para controlar a inflação. Então não adianta reduzir a dívida aumentando a inflação. Isso é inverter a lógica econômica, né, de cabeça para baixo. E no caso das despesas é uma história semelhante, né? Aqui eu avalio o impacto da inflação sobre as despesas. Eu estou sempre aí, nesse slide em particular, eu estou olhando as despesas só do governo federal, para fazer uma comparação mais correta. Eu estou olhando só para o período janeiro-setembro, que é o período para o qual a gente tem os números. A gente vê que, historicamente, a inflação puxou as despesas para baixo, né? Mas que esse valor que observado aqui em 2021, alguma coisa de 81 bilhões de reais, ele é o terceiro maior valor da série histórica, né? A mediana disso, mediana, é em torno de 40 bilhões, que a gente pode dizer que, grosso modo, a gente está comendo as despesas 40 bilhões a mais do que seria razoável dentro do nosso histórico, né, por força da inflação. É alguma coisa aí da ordem de 0,7% do PIB. No certo sentido, ele mascara um pouco a melhora das contas públicas. Elas melhoraram esse ano, mas muito por força da inflação. Em si, não tem grandes problemas. Agora, se a gente olhar historicamente também, o que acontece é sempre que acontece uma melhora de redução de despesas por conta da inflação no ano seguinte, isso aí acaba virando um aumento das despesas. Então, eu estou aqui olhando de 2003 para cá, então são os anos em que houve um impacto
da inflação superior à média ou à mediana, então 2003, em 2010, 2011, anos de inflação mais alta, em que a inflação comeu as despesas do governo, e a minha pergunta é, o que acontece com as despesas no ano seguinte? Elas continuam, caem ou elas sobem? E como regra, elas sobem no ano seguinte. O que também não é nenhuma surpresa, porque boa parte das despesas no Brasil acaba sendo indexada à inflação passada. Exemplo mais claro disso, salário mínimo. Salário mínimo vai ser reajustado no mínimo pelo INPC. Então, esse ano, quer dizer, se for o que aconteceu esse ano, houve um reajuste de salário mínimo com base na inflação de 2020, não foi uma inflação tão alta. A inflação de 2021 comeu o valor do salário mínimo, então despenca a despesa de previdência, do benefício de prestação continuada, próprio Bolsa Família, etc. Mas boa parte dessas despesas vão ser reajustadas por uma inflação próxima de 10% no ano que vem. E a gente espera uma inflação menor. Então, provavelmente no ano que vem a gente vai ver um aumento de despesa. Então, tem que entender que inflação não é uma solução para o problema fiscal. Para resolver o problema fiscal, a gente tinha criado um teto de gastos que, de alguma forma, deveria manter esses gastos sob controle. Só para chamar a atenção, quer dizer, os únicos 2 anos na minha amostra em que teve um impacto da inflação num ano e que não redundou em aumento da inflação, das despesas no ano seguinte, foram exatamente em 2016, quer dizer, no caso 2017, que é o ano seguinte, já sob a vigência do teto não houve elevação das despesas, a mesma coisa em 2019. Teve um pouquinho em 2018. Então, o teto estava se provando um instrumento importante no sentido de limitar a expansão das despesas governamentais, né, e, portanto, de redução do déficit e da dívida. Acontece que a gente mudou a regra de teto, né? Então, dizendo, o teto não foi derrubado propriamente, mas ele começa a ser corroído, com 2 medidas. Uma delas que redunda ali no espaço fiscal. Quando eu fiz originalmente esse slide, era da ordem de 94, agora as estimativas mais novas são da ordem de 100 bilhões de reais. Por 2 coisas. Primeiro, uma mudança, né, no indexador. Né? O indexador era calculado de julho a junho, ele passa a ser calculado de janeiro a dezembro, né? E no caso, como a inflação de 2020 e 2021 foi maior no período janeiro-dezembro do que no período julho-junho do ano seguinte, isso implica um reajuste para cima do teto, então o teto vai ser reajustado para alguma coisa na casa de 36%, 37% do PIB, né? Isso traz aí um aumento da ordem de 46, 47 bilhões, e também porque a PEC adia, quer dizer, ela aplica esse mesmo indexador no volume de precatórios que existia em 2016 e coloca um teto para o pagamento de precatórios também nessa ordem, né, que acaba fazendo com que o pagamento de precatórios no ano que vem seja menor. Somando os 2 valores, a gente tem alguma coisa aí dessa ordem. Então, isso mais ou menos era como como é que funcionaria a despesa federal no ano que vem, né, antes da PEC dos precatórios. Teve dois movimentos. O primeiro foi que se eleva o teto de gasto, o segundo reduz o pagamento de precatórios. Moral da história é que a gente vai conseguir gastar praticamente 100 bilhões a mais no ano que vem, graças a essa mudança, né? Obviamente não saiu de graça, né? Ela teve uma reação forte de mercado no sentido de elevar ainda mais o preço do dólar, elevar a taxa de juros, enfim. Então, teve ali um impacto que acabou, de alguma forma, voltando, né, para o resto da economia nesse aspecto. E, de fato, né, a gente olha para um dólar que, historicamente, aqui eu estou acompanhando 68 anos da história do dólar no Brasil, atualizando pela inflação, na verdade, a inflação brasileira menos americana, quer dizer, a média histórica do dólar no Brasil, se pegar aí, é em torno de 3,5. Não quer dizer que ele deveria valer 3,5 hoje, provavelmente não. Mas o que a gente vê é que tem um desvio extraordinário. Quer dizer, o dólar ali na casa de 5,40, que é mais ou menos quando esse gráfico termina. Hoje ele está mais na casa de 5,60. Ele está, de fato, bastante desvalorizado e parece refletir essencialmente uma questão fiscal. Mas isso, não lembrando, ele bate na inflação, a inflação faz com que o Banco Central suba mais juro
e a ideia toda isso vai acabar se traduzindo numa perspectiva de crescimento mais baixo. Então, essas aqui são as projeções consensuais de mercado, né, para esse ano, a linha preta lá em cima, crescimento que se esperava um pouco superior a 5, hoje deve ficar um pouco abaixo de 5, não muito, mas como eu mostrei naquele slide, é muito por conta de uma base de comparação muito deprimida, né, e o consenso para o ano que vem, já mostrando ali uma perspectiva de crescimento inferior a 1%, com alguma recuperação, um crescimento ali em torno de 2% para 2023, mas lembrando que há alguns meses era em torno de 2,5%. Então, de maneira geral, a gente vê uma piora na perspectiva de crescimento, que eu acho que é exatamente uma reação ao fato de que a elevação da inflação turbinada pelo encarecimento do dólar está forçando o Banco Central a subir a taxa de juros bem mais do que se imaginava, né? Em algum momento o Banco Central tinha prometido não subir a Selic mais do que 6, 6,5, mas as perspectivas são de uma Selic no final do ciclo de aperto monetário na casa de 11,5, 12. Isso obviamente tem consequências negativas para o crescimento. Só um breve comentário sobre a questão energética. Ela é um problema maior exatamente nos reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste. O nível dos reservatórios está no menor nível da história. Não é verdade para as demais regiões do país, estão ou na média ou um pouco acima delas, como regra, mas lembrando, isso aí representa aí 2/3 do volume de reservatório. Só que é um país que hoje depende muito menos de energia elétrica, então pelo menos o que eu ouço ali do pessoal que entende do assunto, acha que a questão energética não vai ser um limitante para o crescimento. O limitante para o crescimento está muito mais ligado à questão da inflação, que está ligado às contas públicas, e à reação do Banco Central a esse respeito. Então, recapitulando aqui, o que a gente tem um ambiente internacional que ainda é muito favorável, mas ficar um pouco menos favorável. Ele vai continuar a crescer, mas a gente vai ver provavelmente um juro um pouco mais alto nos próximos anos, né, e um fortalecimento global do dólar, que também se manifesta aqui, né, e ainda muito positivo para a questão de commodities. O Brasil, apesar da recuperação das commodities, perdeu fôlego, né, no segundo e terceiro trimestres. A vacinação deve ajudar o PIB a crescer em torno de 5%, né, mas vai crescer bem menos no ano que vem. E a gente tem um problema com a inflação. Ela ajuda a questão fiscal nesse momento, mas toda a nossa história sugere que isso é um fenômeno, essa ajuda acaba sendo um fenômeno temporário. Então, olhando para frente, a gente ainda tem desafios imensos, tem uma necessidade de lidar com esses problemas, particularmente num ano eleitoral, onde a gente sabe que as dificuldades de aprovação de reservas são maiores. E agravado pelo fato de que há indicações de que o regime fiscal que prevaleceu de 2016 até 2021, ele está sendo abandonado em nome do projeto de reeleição. Quanto à seca, menores problemas. Ela evoca os fantasmas do racionamento, né? A gente lembra deles, mas a verdade é que acho que, do ponto de vista de matriz energética, a gente não está mais em 2001, estamos em 2021, temos condições de aguentar melhor, desde que, enfim, alguma ajuda venha de São Pedro. Eu encerro por aqui e agradeço a atenção de todos. Obrigado. Muito obrigado, doutor Alexandre. Convidá-la para sentar com a gente agora, para a gente tirar alguns questionamentos, né, dessa brilhante apresentação, que nos mostra um cenário indefinido, né, para o país, tendo em vista que, por um lado, aumento de dólar, aumento, crescimento, valorização do dólar pode ser boa para as nossas exportações, mas isso, de uma certa forma, doutor Alexandre, castiga a nossa economia, principalmente a nossa economia básica, prejudicando os salários, consumo, enfim, uma série de fatores. O senhor disse que há de se esperar uma reação do Banco Central no sentido de tentar colocar a casa em ordem. O que o Banco Central poderia fazer em relação a tudo isso que o senhor apresentou aqui para a gente? Boa pergunta. Acho que não tem assim, nada muito diferente do que o Banco Central está fazendo. É verdade assim, que há hoje uma crítica de que o Banco Central teria se atrasado na reação, porque a inflação começou a acelerar
no final de 2020, o Banco Central, durante, basicamente, as observações já de setembro, outubro, mostravam uma inflação mais pesada. O Banco Central só começou a reagir a isso no primeiro trimestre desse ano, ainda de maneira tímida, e demorou um pouco. Eu acho que essa crítica é, de maneira geral, injusta, né? Estou falando um pouco em interesse próprio, porque eu acho que eu tinha um diagnóstico à época, né, no final do ano passado, começo desse ano, que de fato tinha uma aceleração inflacionária, mas que ela deveria ser transitória. Eu não imaginava que a gente teria esse impacto, e o Banco Central, de alguma maneira, compartilhava essa mesma visão, né? Só foi ficar mais claro que a gente tinha um problema mais disseminado, mais persistente, um pouco mais à frente. Então, aí de lá para cá, o Banco Central vem, né, tentando correr atrás do prejuízo. Então, ele veio acelerando, ele começou com um aumento de 3/4 de ponto, quer dizer, 0,75 no seu primeiro aumento de juros, já surpreendeu, porque o consenso é em torno de 50%, mas ele vem subindo, então começou a subir num passo de 1%, agora, né, subiu num passo de 1,5 ponto e prometeu manter esse passo. Então, eu acho que o Banco Central está atrasado? Está, mas ele está fazendo, acho que, o que é correto, né? Então, só serve assim de lição para todos nós, assim, quando o Banco Central perde o timing de elevação de taxa de juros, ele tem que fazer muito mais do que originalmente teria que fazer, e vai custar mais caro do ponto de vista de atividade. Mas a grande verdade também é que o Banco Central está lutando sozinho nessa batalha, né? Então, ele não tem praticamente nenhuma colaboração de outras forças no sentido de tentar moderar a inflação no país. Eu estive ontem num seminário, no encontro da FamaSul, do MS Agro, aqui, e há uma expectativa muito positiva dos produtores em relação às nossas próximas safras, principalmente pela quantidade de chuvas que estamos tendo agora esse ano, que já praticamente são chuvas atípicas para esse período, já tem chovido bastante em todo o estado, em relação também a uma tomada de dinheiro barato o ano passado. Muitos produtores tomaram direito, fizeram caixa para começar a plantar esse ano e colher o ano que vem, e espera-se uma safra surpreendente, né, a partir do ano que vem. O senhor acredita que essa safra esperada, positiva, pode ser um ponto de equilíbrio para a nossa economia? Não é porque eu estou no Centro-Oeste, mas assim, o agronegócio tem sido a principal fonte de notícias, de boas notícias econômicas no Brasil, e não é de hoje, é de muito tempo, né? Então, obviamente tem questões climáticas, mas essa combinação de dólar caro, preço de commodity alto, e se o clima ajudar, quer dizer, tem tudo para que esse setor continue a colaborar de uma maneira extraordinária para o país. Então, é importante, só que vamos colocar a coisa em perspectiva. Apesar do tamanho do agro, a agricultura, não estou falando todas as cadeias para frente e para trás, mas a agropecuária, propriamente dita, representa 5% do PIB no país. Obviamente, ela tem efeitos que vão desde demanda por insumo, demanda por equipamento, a renda que ela gera, mas enfim, mas ela é 5% do PIB. Então, não dá para ela carregar o PIB brasileiro inteiro, né? Por mais que ela vá bem e continue indo bem, tem sido sempre uma fonte de dinamismo, ela ajuda muito do ponto de vista de exportação, balanço de pagamentos. Então, a gente está vendo ali o Brasil registrando recorde sobre recorde de volume de exportação, etc., né? E obviamente, no sentido de trazer dólares para o país, mas carregar a economia é pedir um pouco demais. Para a economia brasileira, assim, a maior parte dela, 65%, 70% da economia brasileira é o setor de serviços. Então, depende muito de consumo, depende muito de renda. Então, a dinâmica da economia brasileira, ela, infelizmente, não vai ser tão positiva quanto a dinâmica do agronegócio. Quer dizer, não dá para deixar em cima de um só setor ser o salvador da pátria, né? Não, esse setor, vamos dizer, ajuda, mas ele sozinho não consegue carregar esse PIB todo. Deputado, a senhora quer fazer alguma consideração? Então, tá bom, acho que podemos encerrar aqui com o doutor Alexandre. Quero agradecer a sua presença, pela ótima explanação. Muito obrigado por traçar essa radiografia do nosso país nesse momento. Tá certo. Obrigado a todos, obrigado pela paciência.
Nós vamos convidar nesse momento a deputada estadual Ivana Bastos e também o presidente da comissão da conferência, Lídio Lopes, para entregarem juntos o certificado e a lembrança regional ao nosso painelista. Por favor. Estão vindo porque estavam ali com a... Deputada Ivana Bastos, por favor, juntamente com a deputada Zilá, para entregarem, então, o certificado e a lembrança regional ao nosso painelista. Lembrando mais uma vez a todos do Prêmio Assembleia Cidadã. Não deixem de votar, é só entrarem, acompanharem pelo nosso telão aqui o QR Code, e que vocês podem apenas colocar o login da sua inscrição e votarem, ok? Então é muito importante para que a gente possa fazer a solenidade de premiação amanhã de manhã. Agradecemos por enquanto, né, o nosso painelista, a deputada que participou desse momento.